Já o Fernando Schuller se juntou ao Mário Sabino para fazer uma análise honesta, mas ainda assim ficou a desejar. Uma das partes mais importantes de todas. E eu não tô pegando no pé, sabe? O Schuller, ele se coloca na direita. Era um cara ligado ao PSDB. É próximo aí é um liberal. Ligado aos liberais à direita permitida. Ele é muito próximo da direita permitida. Ele podia ter realmente feito um bom texto. Mas ele pecou na parte mais importante de todas. Onde ele poderia dar o nome aos bois, ele fraquejou. Ele fraquejou. Começa bem. Boa manchete. Ao justificar os inquéritos, a OAB legitima a própria lógica da exceção. Já colocou na manchete um ponto central da palhaçada desse pedido do fim do inquérito das fake news apresentado pela OAB. Se você quer fazer o certo, você faz o certo. Não tem como fazer o certo pela metade. E não tem como você fazer o certo nem pela metade quando você apoia o absurdo. Apoia uma coisa que é totalmente sem pé nem cabeça, que é esse inquérito. Não tem nenhuma validade esse inquérito. Ele já começou todo errado. O Schuller desmonta bem, né, essa farsa da OAB, mas a gente vai chegar lá. Vocês vão entender porque eu não gostei. Sobre esse pedido da OAB para o encerramento dos chamados inquéritos sobre fake news, o problema do posicionamento, que é positivo para a democracia brasileira de toda maneira, é que eles encerram um paradoxo. Ao fazer o pedido para o encerramento de uma medida extraordinária, uma espécie de excepcionalismo democrático, justifica a própria medida extraordinária, justifica a existência dos inquéritos, a criação desses inquéritos lá em 2019, a sua permanência durante muito tempo, o seu caráter extraordinário que, segundo a OAB, era necessário. Pois havia ataques à honra de ministro, havia a disseminação de fake news, havia ameaças institucionais, um quadro de tensão, de estabilidade. Poderia-se usar N argumentos nessa direção. Ora, se nós aceitamos que numa democracia constitucional, que por definição é feita de regras, uma constituição, e um ordenamento jurídico estável e assim por diante, e quando há momento de tensão, quando tem um momento de tensão, obviamente, há ataques à honra de ministros, há ataques a autoridades, a disseminação de fake news, há momentos de tensão, enfim, ameaças variadas à própria ordem institucional e à própria democracia, assim por diante. Nós vamos justificar a criação de atalhos institucionais. Aí nós temos um problema, não é? Porque se nós aceitamos a ideia de que cabe a quem detém o poder, no caso o Supremo, fazer uma avaliação de conjuntura, de contexto, bom, agora, né, nesse momento aqui que o Brasil vem experimentando, né, as situações extraordinárias, é uma situação difícil, ataques a ministro, a própria instituição do Supremo, logo a gente pode dar uma flexibilizada, né, nas regras, e aí vamos criar um inquérito infinito, com objeto aberto, como é o caso dos inquéritos sobre fake news. Vamos lembrar que esse inquérito foi criado em 2019 para censurar a revista Cruzoé, porque fazia jornalismo investigativo, que é a função do jornalismo sobre o ministro do Supremo. A corte entendia aquilo como uma grave ameaça, entendia aquilo como uma fake news. O Tribunal do Dono da Verdade diz que o jornalismo investigativo é mentiroso. Ou seja, já começou todo errado. Todo errado. O que o OAB tenta vender é que foi necessário para parar o bolsonarismo. Mas não começou para parar o bolsonarismo. Em nenhum momento. O ministro, à época, objeto daquela matéria, era o próprio Toffoli. E por isso a corte foi lá, fez a censura, etc. Criou esses inquéritos que depois foram utilizados durante anos e anos para punir, censurar, mandar prender, enfim, militantes, ativistas, humoristas, blogueiros, economistas, jornalistas, em especial de... Aqui que está o ponto. Um determinado campo político que todos aqui acompanharam. Não. Quem disse que todos aqui acompanharam? Quem disse que todos aqui acompanharam? Quem acompanhou? Quem acompanhou? O Estadão não acompanhou. A imprensa não acompanhou. O Fernando Schuller teve a oportunidade de fazer verdadeiramente uma defesa honesta. Ele não podia nem falar assim, ó, do campo bolsonarista. Ele poderia... Seria o melhor que ele podia fazer. Se ele não foi homem para isso, ele falar, cara, do campo da direita, do campo dos apoiadores, do ex-presidente, que seja. Gente, já passaram dos 7 anos. Não houve na imprensa matérias mostrando os absurdos contra os jornalistas da direita. Pelo contrário, só houveram matérias reforçando a perseguição da turma da direita. Quantas e quantas vezes a imprensa, ao falar sobre Alan dos Santos, como é que eu falava? Blogueiro investigado por supostas fake news. A própria Bárbara, blogueiro investigado por fake news. Só. Não teve nenhuma matéria colocando, não, tá aqui, é mais conservador, é isso. Não tem matérias. E o problema disso é o seguinte, vai passar 10 anos, daqui a 10 anos, a gente vai estar em 2036. 2036 menos 18 vai dar 2018. Vejam só, imagina quem nasceu em 2018. Quem nasceu em 2018, não vamos botar melhor, quem nasceu em 2020, no pico do Mandetta. Quem nasceu em 2020, no pico do Mandetta, vai estar completando 16 anos. Vai poder votar. Vocês já foram crianças, adolescentes.
Vocês não se preocupavam com a política. Vocês acham que as pessoas que têm aí seus 16, 18 anos sabem o que está acontecendo? Vamos trazer até para hoje. Estamos em 2026. Quem tem 16 anos hoje, 16 anos, vai fazer 16 anos e pode votar, 6 anos atrás, ou seja, em 2020, tinha 10. Você acha que uma pessoa com 10 anos de idade, em 2020, que pode votar hoje, acompanhou esses processos? Será? Não é tão comum assim. Vamos botar quem tem 18. Tinha 12 anos na época. Tinha 12 anos em 2020, quando começaram essas perseguições. Primeira busca e apreensão lá, 27 de maio de 2020. Vocês acham que essas pessoas sabem? Então, assim, a imprensa tem a oportunidade, um cara da direita. E o Fernando Schuller, ele só está escrevendo no Estadão por cota. Não estou aumentando, não é piada. O Estadão tinha uma cota de textos semanais da direita, que era a coluna do Guzzo. O Guzzo era o estranho no ninho no Estadão. Após o falecimento do Guzzo, é que o Estadão precisava de alguém. Aí tinha uma cota para a direita meio que permitida, e colocaram o Fernando Schuller. Então, assim, ele teria dever moral, já que estava ocupando a cota do Guzzo. O Guzzo era um cara que estava sempre falando da direita e defendia de forma aberta. E faz uma porcaria dessa, bicho. Não dá, gente. A direita permitida, né? Não, todos aqui acompanharam. Quem disse que aqui acompanhou? Quem acompanhou? Garanto que eu fiz uma sabatina de 5 minutos com qualquer um. Em 5 minutos eu consigo fazer alguma pergunta que não vão saber responder. Por isso que eu falei, o cara tem até uma intenção boa de mostrar a hipocrisia da OAB, relativizando a Constituição, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, que relativiza a Constituição, o Estado Democrático de Direito, a própria democracia. Mas peca, e é um pecado para mim mortal. Continuando, né? Porque é ridículo esse pedido da OAB. Primeiro, né? O nascimento desses inquéritos se deu a partir de uma interpretação do artigo 43 do Regimento Interno do Supremo, que tratava de transgressões, de infrações na sede. A sede virou o mundo inteiro. A sede do tribunal virou a internet inteira. Então, já começou aqui. Foi de ofício. Quando o relator, tiveram que distorcer o artigo 43 sobre a sede, né? Para poder abrir inquérito. Até Elon Musk acabou sendo investigado pelos inquéritos. E qualquer definição sobre aquilo que era um ataque, aquilo que era uma fake news, aquilo que era um discurso de ódio, passou a ser uma justificativa de ser o relator do Supremo, né, para todo tipo de medida. Então você tem lá o grupo de WhatsApp dos empresários. Alguns não disseram nada, outros fizeram joinha. Pronto, aí eles saem em defesa dos empresários. Gente com dinheiro, né? Normalmente os liberais. O grupo dos empresários. Aí ele vai lá. Tem um humorista lá, o Bismarck, preso no exterior por ataque à democracia, beleza. Aí tem o Monark. Tá. Bom, a lista é infinita. Aí ele se suscita. Porque ele não consegue citar nenhum bolsonarista. Nenhum! Não consegue falar do Daniel Silveira? Poxa! A lista é imensa. O inquérito das fake news majoritariamente perseguiu bolsonaristas. Ele está todos menos bolsonaristas. A sucessão, essa história toda, durante anos, justificando a ideia de que se não houvesse esse atalho, se não houvesse nesse conjunto de medidas extraordinárias, a democracia brasileira não teria forças para se defender a si mesmo. Isto é uma velha ideia na cultura política brasileira, a ideia é que nós precisamos de um atalho. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos definia muito da nossa tradição política como a tradição do autoritarismo instrumental. É como se a democracia, as regras do jogo, não dessem conta da defesa da própria democracia. E aí se cria uma espécie de grande falácia do ônus na prova. Alguém tem que provar que, sem medidas extraordinárias, a nossa democracia não teria força, pelos seus próprios instrumentos institucionais dados pela Constituição para defender a si mesma, se defender a própria ordem democrática. Se nós aceitamos a ideia de que medidas extraordinárias eram necessárias lá atrás, por que elas não continuam sendo necessárias hoje? Nós temos eleições, continuamos com a polarização, as fake news continuam por aí, a corte continua sendo atacada. Então, segue valendo, né? Agora, a parte do jornalismo brasileiro está fazendo, inclusive, críticas duríssimas do ponto de vista ético a muitos ministros. Tudo isso poderia ser utilizado como justificativa para a preservação desses inquéritos. Se nós aceitamos o princípio do atalho institucional, o princípio da flexibilização das regras do jogo, partindo de uma certa análise que, naquele contexto, era importante, porque 3 ou 4 anos depois, uma nova análise feita por essas mesmas pessoas que detêm o poder não levaria uma nova justificação para a permanência desses mesmos instrumentos extraordinários. Na verdade, nós precisamos revisar isso. A democracia é forte, sim, suficiente em termos das leis brasileiras, da Constituição brasileira, das regras do jogo, da nossa democracia, para defender a si mesmo. Não precisamos de atalho institucional. Isto é apenas uma velha e cansativa tradição autoritária brasileira. E só para, então, de registrar a história, para não, como todos aqui acompanham. Quem disse que acompanhou? Quem disse que a população brasileira acompanhou essa perseguição que a direita sofreu? Ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe. Desafio Fernando Schuller citar 5 nomes. 5 nomes, alvos da primeira busca e apreensão do 27 de maio de 2020. Cita aí 5 nomes, 5 alvos. Paquito quer evitar envio de processos à primeira instância. Achei suspeita essa postura do Paquito, viu? Ele quer manter tudo no Supremo. Fico até preocupado, viu? Até inclusive com Mendonça.
Se o Mendonça realmente fosse brabo, talvez o Paquito fosse preferir a primeira instância. Mas tá ali, ó. Os advogados do Paquito tentam barrar investigações de ao menos 3 ministérios públicos estaduais sobre aplicação de dinheiro de institutos de previdência e de servidores municipais e estaduais na instituição financeira. A ofensiva da defesa do banqueiro visa concentrar todas as apurações no Supremo e evitar operações determinadas pela Justiça de primeira instância. A CNN apurou que Vorcar apresentou recursos nos processos que correm sob sigilo para que as apurações dos MPs sejam encaminhadas ao Supremo. No entanto, até agora, os tribunais responsáveis pelos casos negaram os pedidos sob a alegação de que as investigações relativas às unidades da federação não envolvem autoridades com foro privilegiado. E aí, né? Aí não tem um companheiro Toffoli para ajudar mais. Não tem mais o companheiro Toffoli. E falando da justiça no Brasil, né? A gente começa a falar de 2026. Dom Pedro III manda citar Eduardo Bolsonaro por edital. E eu não entendi por que Eduardo é por edital e Paulo Figueiredo é por carta rogatória. Por que não manda carta rogatória também para Eduardo? Devia tratar da mesma forma, né? Nem o tratamento que o Paulo Figueiredo recebe um Bolsonaro merece. Ou você vê, na escala da humanidade, assim, ninguém de direita é ser humano, não, assim, nenhum bolsonarista é ser humano, mas os bolsonaros, além de não serem seres humanos, têm que ser eliminados. É um nível a mais na maldade do judiciário brasileiro.